Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para começar o nosso módulo 18, que fala sobre multiplicação e potenciação de frações. Infelizmente, nós não poderemos usar todos os recursos pedagógicos que estão propostos aí, porque ele sugere o uso da escala Kuiznaer para a gente construir esse conceito, mas como não estamos no colégio, isso não vai ser possível fazer, porque eu não sei se algum de vocês tem essa escala em casa, se não tem. Então, na dúvida, a gente vai construir o que é possível construir dentro desta aula e vamos trabalhando na medida do possível com esses conceitos. Mas adianto para vocês que mesmo sem utilizar esses conceitos da escala Kuiznaer, nós conseguiremos aprender, é possível sim compreender estes conceitos, tá? A gente só talvez tenhamos uma dificuldade maior na questão do parte de todo, mas a gente vai com calma aí, eu vou fazendo devagar com vocês, passo a passo, tá ok? Então começamos aí, ó. Na tabela a seguir, escreva as sentenças da linguagem usual na linguagem matemática ou vice-versa e determine os seus resultados. Como assim? Aí na primeira linha, está dizendo o dobro de 5. Isso em linguagem matemática, o dobro de 5 nada mais é do que 2 vezes 5, e isso a gente sabe que é 10, certo? O triplo de 7. Pessoal, o triplo de 7 é 3 vezes 7, que é 21. Aí na terceira linha, por questões de espaço, eu não vou escrever, mas o que quer dizer essa informação que está aí na linguagem matemática? Que vocês vão completar, que vai nesta primeira coluna. 4 vezes 7 nada mais é do que o quádruplo de 7. E 4 vezes 7 a gente sabe que é 28. Ok? 5 vezes 3, pessoal, a mesma coisa. O quíntuplo de 3. Isso que vocês vão escrever aqui onde está a linguagem usual. O quíntuplo de 3. Tá? Para quem não sabe como escreve quíntuplo, com Q-U-I, T-U-P-L-O, temos um acento aqui no quíntuplo. Tá bom? Isso aqui é um U. E 5 vezes 3, 15. Não tem segredo para ninguém, acredito eu. Agora é que começa a parte mais interessante da coisa. O dobro de meio. 2 vezes meio. Bom, vocês já sabem, se tem metade, se dobra ela, você vai ter 1 inteiro, certo? O dobro de meio é 1. Ou seja, 2 vezes meio é igual a 1. Ok? E o dobro de 1/3? O dobro de 1/3, pessoal, 2 vezes 1/3. Lembra que quando a gente tem um número natural que vai multiplicar uma fração, como se isso aqui também estivesse escrito na forma de fração e fosse o denominador. Por que eu estou fazendo essa observação aí? Porque a gente vai, num primeiro momento, multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. Tá vendo? E aqui na linha de baixo, que é 2 vezes 1/5. Como a gente representa isso matematicamente? É o dobro de 1/5. Vai simplesmente escrever o dobro de 1/5, tá vendo? Só isso. E 2 vezes 1, 2. 5 vezes 1, 5. Então, o dobro de 1/5 são 2/5. Tá ok? Ó, o triplo de 1/4. 3 vezes 1/4. A mesma coisa. Numerador com denominador. Então, ó, 3. 4 vezes 1, 4. Tá vendo? A gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. E aqui na linha de baixo, ó, 4 vezes 1/3. Isso significa que você vai calcular o quê? O quádruplo de 1/3. Tá? Você vai escrever aqui nesta coluna o quádruplo de 1/3. O quádruplo de 1/3. Aí vocês terminam, tá? O quádruplo de 1/3. Aí é como se fosse 1 aqui embaixo. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 1, 3. Nós temos 4/3, tá? Então, a gente vai pular aí algumas páginas e vamos lá para a escolha de outro todo referência. Aí ele está dizendo, considere o todo referência representado pelo retângulo ao lado. Para você que não se lembra de absolutamente nada dessa questão de todo referência, o que a gente vai fazer nesse exercício? Nós vamos determinar, a gente vai representar as frações a partir dos quadradinhos. Lembram, todo referência é o quê? O que foi dividido? A gente vai perguntar 2/5 de um todo referência. Desse todo referência, significa que esse todo referência foi dividido em 5 partes iguais. Só que se você olhar
num primeiro momento, não parece que que ele foi dividido em 5 partes iguais. Agora, presta atenção em uma coisa, ó. Quantas linhas tem esse todo referência? 1, 2, 3, 4, 5. A gente pode usar as linhas e pintar para pintar esse todo referência. Ou seja, 2/5, a gente vai pintar 2 linhas dessas 5. Ou seja, ó, nós temos aqui, ó, são 2 linhas desse todo referência que a gente vai pintar. Claro que aí na sua apostila isso vai ficar bonitinho, esse desenho de vocês. Ele vai ficar muito bem feito, porque o meu não está. Eu vou inclusive arrumar este meu, fazer de uma forma mais bonita, né? Porque ninguém merece algo mal feito. Então o desenho de vocês ele vai pegar o quê? 2 destas 5 partes, ó, 2 linhas de um total de 5. Ó. Pode não parecer, mas aí estão representados 2 linhas de um total de 5, ou seja, a fração 2/5 está representada aí. Tá vendo? Ó, na letra A seria isso, 2/5, ó, são 5 linhas, a gente pintou 2 de um total de 5. Então aqui a fração 2/5 está representada. E ele pede para pintar de vermelho 1/3 de 2/5, ou seja, desta fração que a gente pintou, a gente vai pintar de vermelho 2/5, ou seja, você está vendo que aqui tinha quadradinhos, retângulos, né? Então aqui, se pegamos 2 linhas, seriam o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seriam 6 retângulos. 1/3 de 2/5. Então a gente vai pegar 1/3 significa que isso aqui foi dividido em 3 partes iguais. Tá vendo? Ó? 1/3 de 2/5. Então é como se fosse, ó, 2/5 é esse pedaço aqui, que tem 6 quadradinhos. Se a gente fosse pegar 1/3 deles, é como se ele fosse dividido em 2 partes iguais. Ou seja, a gente vai pegar 2 quadradinhos desses 6 que estão pintados de azul aqui. O que significa isso tudo? Ele quer, ó, que fração do todo referência você pintou? Aqui era para ser vermelho, tá? Ele ficou preto depois por conta das misturas de cores, mas... Que fração do todo referência você pintou? O todo referência ainda é aquele mesmo inicial. Então, ó, a gente pintou 2 quadradinhos de quantos? De 15. Então, a gente pintou 2, 15 avos desse todo de referência aí, ó. Que ele tem 15 no total, ó, são 3 vezes 5 linhas, são 15 retângulos aí. A gente pintou 2 de um total de 15. E agora ele pergunta quanto é 1/3 vezes 2/5. Ó, lembra? Numerador vezes numerador. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 5, 15. Olha só, a gente fez uma representação usando um todo referência e usando só as propriedades da matemática. Para você que não entendeu absolutamente nada disso tudo, eu vou começar de novo, tá? Vamos lá. Primeiro de tudo, pinte 2/5 desse todo referência. Antes de sair pintando, analisa esse todo referência. Se você olhar de imediato, não tem nada dividido em 5 partes aí. Mas se você olhar linha por linha, ó, você tem quantas linhas no total? São 5 linhas. Então a gente pode considerar cada uma dessas linhas como 1/5 desse todo referência. Ele pediu para pintar de azul 2 desses. Então ó, a gente pode pegar 2 linhas aqui, ó. Então, eu não vou pintar tudo agora, que é para vocês enxergarem o que eu vou fazer. A gente vai pegar 2 dessas linhas e pintar de azul. Então, ó, 2 linhas e pintar de azul. Então, 2/5 está representado aqui. Tá vendo? Isso foi a letra A. Na letra B, ele pede para pintar de vermelho 1/3 de 2/5. O que significa isso? Dentro dessa fração que você dividiu aqui, ó, como você pega 1/3? Então, desse pedaço que está aqui em azul, ele pediu para pintar de vermelho. Então, ó, como que você vai representar 1/3 aí? 1/3 significa que isso aqui foi dividido em 3 partes iguais. Ó. Não são 6 retângulos? Uma parte, 2 partes, 3 partes. Ele pediu para pegar 1/3, então você vai pintar isso aqui. Ó. Pinte de vermelho 1/3 de 2/5. E que fração do todo referência? Ele quer saber que fração do total. Ó. 2 de um total de 15. Então, ó, 2/15 está em vermelho. Tudo bem? E a multiplicação. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 5, 15.
Então, 2,15 é o resultado. Olha só a coincidência aí. A gente pode representar tanto no todo referência, quanto no produto direto ali das frações. Tudo bem? Gente, calma que isso é apenas o começo dessa questão de todo referência. Vamos aí, item 2. Considere como todo referência o retângulo abaixo que está dividido em quadradinhos. Ok? Pinte 5/6, pinte 5/6 desse todo referência. Pinte de azul. Então, primeira coisa que a gente faz aí é analisar esse todo referência e ver o que é. 1, 2, 3, 4, 5. Coluna não é. Tem 6 linhas. Ele pediu para pintar de azul 5/6 desse todo referência, ou seja, 5/6, 5 linhas deste total de 6. Certo? E ele pede para pintar de vermelho 2/5 de 5/6. Então, vamos lá. Depois que a gente pegou esse todo referência aqui, que a gente pintou 5 linhas, esse todo referência é o que representa a fração 5/6. E ele pede para pintar de vermelho 2/5 de 5/6. Então, primeiro vamos analisar o que ficou. Porque se é para pegar 2/5 de 5/6, é que dentro desses 5/6, é a fração em azul que a gente fez aqui, é 5/6, ok? E ele pede para a gente pintar de vermelho 2/5 de 5/6. Dentro disso que sobrou o quê? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5, 25. Então aqui dentro tem 25. E ele pede 2/5. Isso significa que ele vai ser dividido em 5 partes iguais. Se tem 5 linhas, a gente vai pegar o quê? 2 linhas destes 5/6 só. Então, qual é a fração do todo referência que você pintou? A gente pegou o quê? Se são 2 linhas e cada linha tem 5 quadradinhos, são 10 linhas, 10 espacinhos de um total de 30. Ok? Ficou um pouquinho mais claro para vocês agora? Então, a gente vai pegar 10 de um total de 30. Ou seja, se você trabalhar com o conceito de fração equivalente, olha o que pode acontecer aqui, Vê se você lembra disso, A fração 10/30 é a mesma coisa que 1/3 sempre que você puder simplificar a fração. Simplifique e escreva já na forma irredutível, bom? E a pergunta na letra C é: quanto é 2/5 vezes 5/6? 2 vezes 5, 10. 5 vezes 6, 30. Simplificou o 10 e o 30. Dividindo ambos por 10 dá 1/3. Tudo bem, pessoal? Melhorou um pouquinho. Então veja, se você prestou bem atenção, o total de elementos do todo referência, ele nada mais é do que o produto entre os dois denominadores ou múltiplos deles, como é o caso da nossa fração aí. Você conseguiu enxergar isso? Repare que tanto na primeira questão, que o total de elementos do todo referência era 15. Olha o denominador das frações que saíram. 15. Olha o denominador das frações que geraram. 3 vezes 5, 15. Aqui nessa situação também, 5 vezes 6, 30. Temos mais uma forma de determinar o todo referência. Ou você vai simplesmente multiplicar os dois denominadores, ou você vai usar, olha aquele aparecendo de novo, o mínimo múltiplo comum aos dois denominadores. Viu como ele voltou? O MMC entre os dois denominadores também pode servir para a determinação do nosso todo referência, tá bom? Então, item 3, observe o total de elementos do todo referência dos dois itens que você respondeu anteriormente. Que relação existe entre o total de elementos e os denominadores das frações? O total de elementos ele é obtido a partir do produto entre os dois denominadores. No item B, qual é a relação entre os denominadores e o total de colunas e linhas do todo referência nos itens 1 e 2?
Quando você tem o número de colunas e de linhas iguais aos denominadores das frações, isso facilita a representação deles. Ou seja, você consegue escrever isso de uma forma melhor. Quando você tem denominadores diferentes, você tem que fazer interpretações, como foi o caso deste exercício aqui e deste também. Então, observe que sempre é muito importante a gente prestar atenção em cada passo que a gente está dando. Se estiver muito confuso, não deixa de comentar, não deixa de me falar, que eu procuro explicar de uma outra forma, tá bom? Item 4. Escolha você um todo referência para representar o cálculo das multiplicações a seguir e determine o resultado da operação indicada. Então, use a malha para a representação. Eu vou fazer o primeiro, baseado nisso que a gente discutiu até agora. E a gente vai ver, e vocês vão fazer o item B, que na live que a gente vai fazer amanhã eu gostaria de ouvi-los sobre isso. 3/4 de 1/3. É isso que ele está pedindo para calcular aí. Então, a primeira coisa que a gente faz, vamos representar o todo referência. Como a gente escolhe um todo referência? A gente pode pegar o produto dos dois denominadores, como a gente viu. 3 vezes 4, 12. Ou seja, são 12 retângulozinhos. A gente pode pegar aqui e simplesmente fazer isso. Ó. 4 por 3, aqui nós temos um todo referência de 12. Certo? Se é 3/4 de 1/3, a gente pega aqui 1/3, a gente pode pegar isso aqui e dividir em 3, ó. 1/3 nós temos aqui já. Certo? Porque se a gente dividir isso aqui em 3 partes iguais, isso aqui é 1/3, certo? E ele pede 3/4. Olha uma coisa, em quantos retângulos que essa parte foi dividida? Em 4, não é? Se ele pede 3/4 de 1/3, você pega aqui, ó, 3/4, ó. 1, 2, 3. E agora a gente vê quanto que deu isso com relação ao nosso produto, ao todo referência. 3, quantas partes foram pintadas? 3 de quanto? Quanto que a gente tinha dividido o todo referência inicialmente? 12, não foi? Então, 3 de 12. Tá vendo? Ou, se a gente for usar o todo referência, a simplificação, escrever esta fração já na sua forma irredutível, dividimos ambos por 3. Ó, 3 dividido por 3 dá 1. 12 dividido por 3 dá 4. Para quem não entendeu o que eu fiz aí de usar frações equivalentes, recomendo a você que pegue a sua apostila 4 e retome a apostila 4 do ano passado, para você que estava no ano passado, tá? Para você que foi meu aluno já no ano passado, e retome a questão das frações equivalentes, que foi um exercício que a gente, um módulo que a gente debateu bastante, tá? Mas aqui, ó, eu peguei o 3 dividi por 3 e o 12 dividi por 3 também, para que a gente tivesse uma fração escrita como um valor menor. E o resultado é o mesmo. Se você pegar a calculadora, dividir 3 por 12 e dividir 1 por 4, vai dar a mesma coisa. Tem que dar a mesma coisa. Caso contrário, não seriam duas frações equivalentes. Tá bom? E a letra B eu vou deixar para você fazer como forma de exercício. Como você calcularia a multiplicação 3/5 vezes 7/8 sem utilizar o todo referência? 3 vezes 7, você sabe que é 21. 5 vezes 8, 40. Agora, a ideia essas duas questões, eu vou deixar para vocês responderem aí, porque agora você já tem base para responder isso de uma forma segura. E o item 7, como você faria para resolver a potenciação? 2/3 elevado ao quadrado. Pessoal, uma coisa, antes da gente continuar isso aqui, potenciação não é aquela operação matemática que mostra para a gente quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma? Então, 2/3 elevado ao quadrado nada mais é do que 2/3 vezes 2/3. E como você vai fazer isso? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Nossa, Leandro, é só isso? Sim, é só isso. E a partir disso, eu deixo para você fazer este exercício 1, desenvolvendo as multiplicações
e dando o resultado na forma de fração irredutível. Só vou fazer dois itens aí para vocês, para clarear um pouco. Leandro, e quando temos 3 frações? Não tem problema nenhum. Ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 10, 400. Como ele pede para escrever na forma de fração irredutível, o que a gente consegue aqui? Dá para dividir por 2, né? Dá 3 sobre 200. E para por aí. Tá bom? E a letra J tem 2 jeitos diferentes de fazer. Ou você faz direto por frações, ó, 20%, né? Acho que isso você se lembra como fazer, né? Vezes 10%. O que é igual a quanto? Ó? 20 vezes 10 dá 200. 100 vezes 100 dá 10 mil. Tá bom? Como você simplifica isso agora? 2 sobre 100. Tá bom? 2 sobre 100 e que dá para ser simplificado como 1 sobre 50. Tá bom? E você falou que tinha outro jeito, Leandro. Tem outro jeito sim. Lembra que eu ensinei para vocês as frações equivalentes? E se você, ao invés de escrever 20 sobre 100, ó, dá uma simplificada aqui logo de cara, ó. 2 sobre 10 também dá para simplificar por quanto? 2 dividido por 2 dá 1, 10 dividido por 2 dá 5. Vezes. O 10 por 100 mais fácil ainda, ó, 1 décimo. 1 vezes 1, 5 vezes 10, 50. Qual jeito é mais fácil? Você decide, mas eu apresentei 2 formas de fazer e pode ser que alguém encontre uma terceira, porque tem. Tá bom? E a gente vai explicar isso na nossa próxima aula, nós vamos chegar a esta parte ainda. Olha aí, ó, transforme as potenciações em multiplicações e resolva-as. Como que você vai fazer isso? Meio elevado ao quadrado nada mais é do que meio vezes meio. Isto vai dar 1/4. Tá? E as outras onde mais? Aqui, ó, 6 quintos elevado ao cubo, ó. 6 quintos vezes 6 quintos vezes 6 quintos. 6 vezes 6, 36. E assim por diante vocês continuam. Tá ok? E, pessoal, teste, ó. Analise a alternativa, assinale a alternativa falsa. 10% de 10% correspondem a 100%. O melhor jeito de você fazer isso é fazendo a conta. 10% de 10%, para quem não souber escrever, é isso aqui, ó. É 10% de 10%, quando você calcula uma fração de algo. Então, ó, 10% de 100%. Aí já dei uma dica boa para vocês já. Lembrando que aí é para assinalar a alternativa falsa, hein? E da sessão em casa, façam os exercícios de 1 a 3 das páginas 417 e 418. Amanhã teremos live para esclarecer as dúvidas e é bom vocês tentarem fazer, que se eu perceber que a dúvida é porque simplesmente não se deu o trabalho nem de assistir o vídeo, eu não vou responder. Tá bom? Bons estudos para vocês. Até mais, gente!